Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículos 6 a 8. Assim está escrito: Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O escritor aos Hebreus traz à lembrança razões por que Deus nos corrige. Então nós precisamos entender, à luz das Escrituras, que nenhum de nós somos incorrigíveis, mas todos nós precisamos, vez por outra, passar por uma correção. A correção significa nos advertir e mostrar que nós estamos seguindo por um caminho ou um comportamento que foge daquilo que foi estabelecido pelo Senhor e que, na verdade, se nós seguirmos naquele caminho fora do propósito, nós estamos indo por um caminho errado, não nos submetendo à correção e, portanto, as consequências serão perigosas para a nossa vida. Nós encontramos ao longo do tempo, quando famílias que educaram e corrigiram os seus filhos, eles se deram ciência do caminho pelo qual estavam dando. Uns obedeceram à correção, outros não obedeceram, para prejuízo seu. E encontramos nos dias em que nós estamos atravessando, em que o poder público está interferindo numa área que pertence à família, sobre a maneira da criação, da educação dos filhos e do comportamento das famílias, querendo determinar como se deve fazer e o que não se deve fazer. E uma das coisas que eles estão querendo abolir é a correção. Um filho, quando ele não tem correção, ele se perde no mundo, porque não há limites para ele. Assim mesmo é no meio econômico, político, educacional, profissional, religioso. Se não houver a disciplina ou a correção, as coisas tendem a enveredar por um caminho que não será bom. Veja o resultado das nações, como elas estão definhando, como elas estão perdidas, porque procuram interferir em algo que não lhes compete, porque a família, quem orienta e direciona ela, é Deus através da sua palavra e da sua vontade. Se o próprio Deus nos corrige para o nosso bem, nós não podemos abolir a correção. Nós devemos ser gratos por existir a correção, porque ela nos livra de irmos até o fim num caminho perigoso e antes que entremos por ele, somos advertidos e corrigidos para nos mantermos no caminho certo. Há muitos que, quando se fala de correção, repreensão, eles logo se levantam contra. Isto prova que quem tem este tipo de atitude, ele está num caminho errante. A própria Escritura afirma, dizendo, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Por que será que Deus nos corrige? São as razões que nós vamos estudar. Então diz, se suportais a correção de Deus, ele vos trata como filho. Por quê? Qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas hoje, os meios educacionais e políticos estão forçando que não haja correção. Deixa a criança viver do jeito que quiser. E quando crescer, vai dar trabalho para a família, para a sociedade, para as pessoas à sua volta.
E diz-nos que os nossos pais, eles nos corrigiam como bem lhes parecia a seu tempo, e nós nos sujeitávamos a eles. E como não nos sujeitaremos ao Pai dos Espíritos, ou seja, a Deus, que nos corrige para o nosso bem? Então, toda correção, ela é útil e ela é necessária. Veja o que a Escritura afirma sobre a correção. Em Provérbios, no capítulo 3 e o versículo 11, está escrito assim. Provérbios 3 e 11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, observamos aqui, não esqueças, ou seja, não rejeites a correção. No capítulo 4, o versículo 13, está escrito: pega-te a correção e não a largues, guarda-a, porque ela é a tua vida. Veja o valor que há na correção. Capítulo 12, versículo 1, está escrito: o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. E Hebreus, no capítulo 12, e o versículo de número 11, que nós fizemos referência, diz: e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, o que vemos aqui é o valor da correção. Todos nós passamos pelo processo da correção. E o primeiro que nos corrige é Deus. Depois de Deus, nós temos os nossos pais, nossos familiares. Depois dele, nós temos os patrões, os professores, ou seja, aqueles que estão sobre nós em posição de autoridade. E algumas vezes, eles podem observar em nós um comportamento que não seja decente, de acordo. E, portanto, nesta condição, ele nos corrige. Mas aquela correção não é para o nosso mal. Aquela correção é para o nosso bem. É como uma instrução que nós estamos recebendo. Mas todos nós, no momento em que somos corrigidos, nós às vezes achamos que não deveríamos ser corrigidos. E é o que diz aqui: toda correção, no princípio, parece não ser de gozo, mas de tristeza. Só que depois, com o passar do tempo, com a mente raciocinando a respeito daquela correção que nós recebemos, ela vai produzir para nós um fruto pacífico de justiça. Ou seja, nós vamos entender o real motivo daquela correção que nós recebemos e vamos nos tornar agradecidos, porque Deus utilizou-se de alguém para nos corrigir uma atitude nossa que não estava correta diante do que Deus espera de cada um de nós. Então, portanto, a correção, ela deve ser recebida com gozo, com alegria, porque toda correção vem para melhorar a nossa condição diante do Senhor. Então, quando olhamos a correção deste ponto, quais são as razões pelas quais Deus nos corrige? Nós encontramos pelo menos 7 razões pelas quais Deus nos corrige. Primeiro, ele nos corrige conforme está aqui no versículo 6, porque o Senhor corrige o que ama. Então, Deus, em função de nos amar e querer o nosso bem, ele então nos corrige. E a correção de Deus para a nossa vida é uma prova incontestável do amor dele para cada um de nós. É Deus provando que nos ama quando nos corrige, porque nos corrige para o nosso bem. Em Deuteronômio, nós encontramos lá
no capítulo 8, versículos 2 e 3, quando Deus corrigiu o povo de Israel, mostra-nos ali que Deus corrigiu, provando, na verdade, aqueles que se devotavam a servi-lo, demonstrando permanecer ao Senhor. Então, todos os mandamentos diz: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que havia no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então, foi uma prova de Deus para saber, na correção, vem à luz aquilo que está no coração. Então, porque ele prova os que são dele. Esta é a segunda razão pela qual Deus nos corrige. A primeira, porque nos ama. A segunda é para nos provar. A terceira razão que nós encontramos lá em Daniel, no capítulo 3, versículos 23 a 30, livro do profeta Daniel 3, de 23 a 30, quando fala sobre os três jovens hebreus, Misael, Ananias e Azarias, que na Babilônia receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles, então, nos versículos 23 a 30, está aqui que eles foram lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes. E o que se provou ali, diante daqueles homens, é que Deus corrige a cada um de nós para nos fazer prosperar. Eles foram lançados no fogo e nada lhes aconteceu, porque Deus os guardou e livrou daquela situação. Então, o rei disse que não havia outro Deus que pudesse livrar a não ser este Deus, o Deus poderoso e soberano. Então, porque ele quer nos fazer prosperar. E a correção é para nos tirar de um entrave, de um caminho errado, de um atalho que nós escolhemos, de uma direção contrária ao propósito de Deus. E quando nós aceitamos a correção e seguimos por onde o Senhor nos dirigir, ele então vai nos conduzir e vai nos fazer prosperar e seguir adiante. Mas uma quarta razão também pela qual Deus nos corrige, nós observamos aqui em 2 Coríntios, no capítulo 12, o versículo 7, quando o apóstolo Paulo chegou diante de Deus, fazendo oração já por 3 vezes, a fim de que Deus tirasse dele um espinho que lhe foi posto na carne. E veja o que Paulo disse e o que Deus disse a ele. Paulo, chegando a Deus, ele disse: para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar. E quando ele clamou por 3 vezes, o Senhor disse: a minha graça te basta. Então, esta quarta razão é para nos guardar da exaltação. A exaltação, ela vem antes da queda. A exaltação precede a queda. Então, quando somos corrigidos pelo Senhor, ele está nos guardando de vivermos na exaltação, ostentação, orgulho, aparência, estas coisas. Então, a correção nos mantém no caminho certo e seguro. Então, nos livra de entrarmos pelo caminho da exaltação. É próprio de quem é soberbo. Mas quem serve a Deus, ele, pela correção, o Senhor o livra desse espírito de exaltação. A quinta razão pela qual o Senhor nos corrige, nós encontramos em Malaquias, no capítulo 3. Em Malaquias está escrito, os versículos 3 e 4, que diz: e assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro, como prata. Então
ao Senhor trarão ofertas em justiça. Então, o que é purificar? O que é afinar? Como ouro ou como prata no fogo. Então, é a correção de Deus. Ela vem para nos purificar, ou seja, tirar de nós aquilo que é da impureza, aquilo que é contrário ao que Deus estabelece para a nossa vida. Então, através da correção, nós somos também purificados. E esta correção, ela faz bem. Toda correção, se bem compreendida e entendida por nós, ela vai nos fazer bem. E encontramos aqui no Salmo 119 e o verso 67, onde encontramos aqui a sexta razão da correção. Olha o que o salmista disse: antes de ser afligido ou corrigido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Então veja, antes de ser afligido ou de ser corrigido, andava errado, mas agora, depois de ser corrigido, ando no caminho certo, ou seja, guardo a tua palavra. E no verso 71, o salmista diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Então, a correção serve também como um ensinamento para a nossa vida. Nós somos ensinados através da correção que é colocada sobre a nossa vida. Então, quando voltamos ao texto inicial que lemos em Hebreus, no capítulo 12, versículos 6 a 8, diz que o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se nós suportarmos a correção, Deus nos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Nós já sabemos que quem vive sem correção vive numa desenfreada, num caminho perigoso, num caminho violento, um caminho que tem um fim desastroso. Por isso é que nós precisamos e dependemos da correção. A correção de Deus e a correção através das pessoas. Ela sempre vem para nos advertir, abrir os nossos olhos, abrir o nosso ouvido, tocar o nosso coração, para que a gente possa entender que aquilo que estamos fazendo ou no caminho que estamos andando é algo perigoso para a nossa vida. E a correção, quando vem, nós precisamos saber que ninguém que conhecemos e que sabemos o apreço deles pela nossa vida, quando nos corrige, não fará isso para zombar de nós, não fará isso para o nosso mal. Pelo contrário, é a função do amor verdadeiro que vem até nós para nos corrigir, para nos livrar de um perigo que nós não estamos enxergando, mas que estamos encaminhando em direção a ele. A correção vem para nos dar um basta e nos livrar, para que mudemos a direção e procuremos entender o caminho de Deus para a nossa vida e seguirmos por ele. Então aqui vimos 7 razões porque Deus nos corrige. Primeiro, Deus nos corrige porque ele nos ama. Segundo, Deus nos corrige porque ele prova os que são dele. Terceiro, Deus nos corrige porque ele quer nos fazer prosperar. Quarto, Deus nos corrige para nos livrar da exaltação. Quinto, Deus nos corrige para nos purificar, tirar de nós as impurezas. Sexto, Deus nos corrige para nos restaurar. E sétimo, Deus nos corrige para nos ensinar. Então, à medida em que somos orientados, ensinados, encorajados, direcionados pelo Senhor através da correção, isto certamente vai produzir em nós um fim bom, conforme está aqui. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico
de justiça nos exercitados por ela. Então deixemo-nos ser corrigidos pelo Senhor, porque Ele sabe o que tem a propósito para a vida de cada um de nós. E quando nós somos corrigidos, nós demonstramos que somos filhos do Senhor. E Ele, como Pai, nos corrige para o nosso bem. Que possamos pensar neste ponto e colocar-nos debaixo da correção que nos é feita pelo Senhor. Ela sempre será para o nosso bem e nunca para o nosso mal. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.